Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 23 de outubro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, ó. Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda, essa obra admirável. Nós Está estamos quase acabando, né? capítulo 17, Nossa, olha, item 5, 17. capítulo 17, canais de comunicação, contribuição dos amigos espirituais. Nós estamos no item, é o é, item 5, né? Não, Eu sigo pela minha marcação. O é, comunicado não usa hoje, é que esse capítulo aqui, ele não tem aqueles comunicante. numerozinhos. Nós estamos Não. no parágrafo 27, que começa assim: como sempre, estas observações. É ok, é isso aí. Aí, que é que dá. Perfeito, Mas, é. Isso mas mesmo. eu vou começar um parágrafo antes, só para relembrar aqui. Uhum, Não, eu vou começar um parágrafo antes, só para a gente uhum, poder pegar o fio da meada. Mas antes, vamos fazer a perfeito. nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, tudo que temos recebido, agradecer ao Pai pela oportunidade da recuperação, de estarmos aqui, né, buscando concluir nossos trabalhos. Já estamos aí finalzinho de 2025, né? Pedir ao Senhor que nos fortaleça, abençoe nossa casa, nossos familiares, amigos, toda a nossa comunidade e ampare todos aqueles nossos irmãos que se encontram, né, com problemas de saúde, problemas emocionais, espirituais, todo tipo de problema, que todos possam ser amparados, fortalecidos, esclarecidos, Senhor, e que todos possam sempre se conscientizar que o Evangelho de Jesus é o único remédio para realmente nos curar de todas as dores, né? É aliviar todos os nossos sofrimentos. Que a paz do Senhor habite sempre em nossos corações, graças a Deus. Então vamos Graças lá a começar Deus. aqui. Como eu falei, eu ia começar o parágrafo antes. Quando Jesus diz assim, Jesus não, é Hermínio de Miranda, medo, orgulho, vaidade e lisonja. Lisonja é os elogios, né? Formam bloqueios e criam obstruções de interferências, não nos canais expressores, mas nos condutores, situados no perispírito, como vimos sob o comando da individualidade espiritual do médium. Quer dizer, todos os vícios que nós temos, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso causa bloqueio, vamos dizer assim, atrapalha, não os canais expressores, aqueles canais que dizem se você vai mandar mensagem pela psicografia, pela psicofonia, mas sim nos condutores que estão no perispírito. E esses que estão no perispírito estão sob comando da individualidade, da nossa individualidade. Então, ele diz aqui, isso quer dizer que interferências modificadoras ou deformantes no conteúdo das comunicações ocorrem numa fase em que elas ainda não se expressaram, encontrando-se a caminho dos canais condutores. Então, qualquer alteração na mensagem feita pelo médium vai acontecer no perispírito, quando essa mensagem ainda está nos canais condutores, que estão no perispírito. Aí, na aula passada, eu terminei com aquele texto Médios e Mediunidade, do Viana de Carvalho, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. Né? Agora, então, ele quis dizer isso, que o médium tem que estar muito atento,
principalmente na sua questão moral, para que essas questões, esses vícios, essas dificuldades morais que nós temos, não venha a prejudicar a mensagem. Que isso prejudica a mensagem quando ela ainda está passando no nosso perispírito. Então, quando ela chega ao cérebro, ela já está alterada. Então, a mudança que acontece, qualquer deformação, não acontece no nosso cérebro, acontece nos canais condutores que estão no nosso perispírito, Perispírito. né? Então, ele fala sobre isso. E esses canais condutores que estão no perispírito, eles estão sob o comando não da personalidade, não da Carmen, não da Ana Constantino, não da Eloá, não da Denise, mas da individualidade. Da individualidade. Quer dizer, do espírito. Do espírito. Aí agora nós vamos entrar no tema. Se eu não me engano, eu acho que a Joana estava aí, eu não sei, tive a impressão. Agora vamos entrar no tema de hoje. Como sempre, estas observações suscitam novos aspectos, que obviamente surgem sob formas de perguntas. Porque todo esse tipo de coisa, né? Aí vem até as perguntas, vai vir um monte de perguntas em nossa mente. Esta, por exemplo, o comunicante, o espírito que vai dar a comunicação, usa a sua própria linguagem ou a linguagem do médium? O comunicante não usa a sua nem a linguagem do médium, mas o seu pensamento. Então, ele não vai usar a linguagem dele, o espírito. Porque a linguagem, ela está nos canais expressores, entendeu? No cérebro. Então, o espírito não vai usar nem a linguagem do médium, nem a dele, mas a do pensamento. Este pensamento que é vestido com o vocabulário com o qual está programado o canal de expressão do médium. Então, esse pensamento passa pelos canais condutores, estão no perispírito, vai para os canais expressores, e lá nos canais expressores, e esse pensamento vai ser revestido com o vocabulário com o qual está programado o canal de expressão do médium. Então, vamos imaginar que esse médium seja um médium que viva no Irã, por exemplo. Esse pensamento, vamos dizer, vamos pensar assim, espírito, Emmanuel. Emmanuel. Foi o espírito que trabalhou com Chico Xavier mais de 50 anos. Mas, no momento, vamos dizer, um exemplo, tudo é exemplo. O Emmanuel está auxiliando, trabalhando com um médium lá do Irã, lá do Irã. Então, o Emmanuel emite o pensamento dele. O pensamento dele passa pelos canais condutores desse médium iraniano, que fala a língua iraniana, né? Depois vai para os canais expressores do médium iraniano, e dependendo do tipo de mediunidade que o médium tem, ele vai se expressar. Então, se esse médium for psicofônico, o pensamento do Emmanuel vai ser reproduzido na língua iraniana. Só os iranianos vão entender. Se esse médium for psicógrafo, o pensamento do Emmanuel vai ser exposto para todos nós através da psicografia, texto iraniano, linguagem iraniana, como chinês, não é? Como um médium judeu. Então, de repente, você vai ter um texto do ensinamento de Emmanuel na língua chinesa, que fugiu o nome dela agora. Tem o nome, né? A língua chinesa.
E aí você vai dizer, como, Emmanuel? É, mandarim, né? Não, é mandarim? É mandarim, né? O, o chinês, Beto, é mandarim. Então você vai ter um texto de Emmanuel em mandarim, psicografia em mandarim, pessoal. Aí quem não conhece vai dizer, não, não pode ser. Não pode ser Emmanuel. Como é que Emmanuel vai mandar texto em mandarim? Ele só falava com o Chico em português. Ele não falava com o Chico em português. A língua que o Chico, do Chico, que era português. E como ele era psicofônico e psicógrafo, o canal de expressão dele saía na língua portuguesa. Mas como ele está trabalhando agora com um médio chinês ou iraniano, vai sair da língua daquele médio. Então, os canais expressores é que vão revestir o texto, o pensamento do médium, né? Ficou mais claro assim. Aí ele diz aqui, como então, uma outra pergunta, são perguntas que as pessoas podem fazer. Como então funciona o fenômeno da xenoglossia? É o médium que fala em várias línguas. Segundo a qual o comunicante, quer dizer, o espírito, parece falar sua própria língua, e não a do médium. Aí, no caso, o espírito dá a comunicação em inglês, sendo que o médium é brasileiro. Olha a explicação que ele vai dar. Presta bem atenção. O processo continua sendo o mesmo. A entidade comunicante emite seu pensamento e o envia através dos canais condutores do médium, nos quais pode, nos canais condutores, encontrar matrizes, que os canais condutores, vamos lembrar, estão no perispírito. E lá no perispírito, não é no cérebro, não, que o cérebro vai se deteriorar quando a pessoa envelhecer, quando a pessoa morrer. Então, é no perispírito. Tudo fica arquivado no perispírito. Então, ele diz aqui, nos quais pode o espírito encontrar matrizes de línguas que o médium tenha falado em outra existência. Se fosse no cérebro, com a morte do médium, esses registros desapareceriam. Não é? Porque quando a gente morre, o corpo vai para a terra. O corpo não entra em decomposição. Então, se ficasse registrado no cérebro, acabaria tudo. Mas não acaba. Por quê? Porque fica registrado os canais condutores no perispírito. Então, o espírito que dá a comunicação, ele pode encontrar matrizes de línguas que o médium tenha falado em outras existências. Então, por exemplo, se nós falamos italiano, francês em outra existência, no nosso perispírito tem essas matrizes dessas línguas que foram faladas durante alguns anos e que o espírito teve encarnado naquele país. Aí ele diz aqui, isso, contudo, não é indispensável, dado que os elementos básicos que integram o mecanismo da conversão do pensamento puro em palavras estão programados em todos nós. Como o alfabeto, que na condição de um conjunto de símbolos gráficos destinados a instrumentar a exteriorização do pensamento é o mesmo, qualquer que seja a língua que utilize tal sistema. Então, qualquer língua que utilize o sistema, eu vou tirar assim alguma, por exemplo, a língua árabe, a língua iraniana usa outros símbolos, né? São umas linhazinhas meio complicadas. Mas, por exemplo, línguas europeias, francês, inglês, italiano, usam o alfabeto, com uma variação ou outra, mas usa o nosso alfabeto, né? O A, B, C, D. Às vezes tem uma letra a mais, uma letra a menos, tem um sinal, como por exemplo o alemão, tem um sinal, às vezes, dois pontinhos em cima do U, né? Dando outro som. Mas se você pegar o texto, você vai encontrar o que lá?
a língua, o alfabeto tradicional, tá? Então, ele diz aqui, como o alfabeto, que na condição de um conjunto de símbolos gráficos destinados a instrumentar a esterilização do pensamento, é o mesmo, qualquer que seja a língua que utilize, tal sistema para as línguas que utilizam o sistema do alfabeto. É quase a mesma língua. Então, não vai ter tanta dificuldade para o espírito. A linguagem é apenas um processo de arrumação de uns tantos símbolos básicos e comuns a várias línguas. Palavras diferentes descrevem, por exemplo, os mesmos objetos pelo mundo afora. Por exemplo, table, T-A-B-L-E, é mesa, é a nossa mesa, que é M-E-S-A. Então, em inglês, a mesa, o que eles fazem? Eles pegam outras letras, reúnem essas outras letras para dizer a mesma coisa que nós dizemos, com M-E-S-A, mesa, mas é do alfabeto. Ou para usar outra imagem com as mesmas 7 notas fundamentais e seus recursos auxiliares. É possível escrever qualquer melodia. Ele está falando das letras musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, você pode usar essas 7 notas musicais fundamentais e seus recursos auxiliares. E é possível escrever qualquer melodia sem recorrer a palavras. Com essas notas musicais básicas, com algum outro e um outro recurso ajudando, você pode escrever uma música, né? Aí ele diz aqui, para expressar diferentes pensamentos musicais em diferentes peças, montadas todas com as mesmas 7 notas básicas. Então, você pode pegar uma música clássica francesa, uma música clássica inglesa, e dependendo da forma como você arruma as 7 notas, vai sair um som diferente. Convém enfatizar que, aqui vamos sublinhar isso, não é no cérebro físico que ficam gravadas lembranças de línguas faladas em outras encarnações do médium. O cérebro somente registra o que se aprende durante a existência do corpo físico a que pertence. Então, meu cérebro só vai registrar o que Rose aprendeu nessa encarnação. No meu cérebro só fica registrado o que eu aprendi nessa reencarnação. Automaticamente, quando junto a esse corpo físico está o perispírito, não é? Meu perispírito está ligado, está aqui. Tá, vamos dizer assim, está ali impressado entre o espírito e o corpo. Então, ele está colado ao meu corpo, automaticamente ligado ao meu cérebro. Quando você vai desencarnando, o que acontece? Tudo que está aqui, ó, é transferido, é o backup, é feito um backup. Quando você está desencarnando, ou talvez até ao longo da nossa vida, para não ser feito, apesar que não teria diferença nenhuma, fazer um backup de uma vez só, ou ir sendo feito aos poucos, né? Porque a rapidez, né? Mas pode até ser assim, conforme a gente vai vivendo, o backup vai sendo feito assim. Vou dar um exemplo, uma brincadeira. Semanal, né? Toda semana tem um backup do que já foi arquivado. Aí daqui a pouco, passa mais outra semana, outro backup. Mas mesmo, mesmo que não seja semanal, diário ou mensal, no momento que a pessoa começa a desencarnar, alguém aperta o botão backup. Aí tudo perfeito. Não perde nada. Não perde nada. Você vê que o nosso cérebro é tão frágil. Se você tiver um acidente, como eu tive, você pode ter uma amnésia. Como eu já falei para vocês, eu sofri um acidente, então, desde o momento que eu levei o tombo até os 15 minutos depois, eu apagou da minha mente. Então, o meu cérebro, com a pancada, um pedaço do acidente, se apagou do cérebro, mas não apagou no perispírito. O perispírito aquilo foi.
Agora, o cérebro apagou. Isso não acontece com o perispírito. Isso não acontece. O fato está lá, registrado no meu perispírito. Mas no meu cérebro físico, por algum motivo lá, sei lá, aquilo se apagou. Então, a gente vê, há um backup. E aí, quando o cérebro, Carmen, capítulo 17, já está. Quando você morre, o cérebro apaga, seca e desidrata, né? Apaga tudo dele. Mas a memória, o registro, a vivência que você teve foi direto para o perispírito. Porque até seria interessante que apagasse, né? Certas coisinhas que a gente faz nessa encarnação, se for você assim, nossa, quer dizer que vai apagar, né? Ou se você puder selecionar o que não vai ser registrado pelo perispírito, você diz assim, ó, esses negócios aqui do dia tal, eu não quero que vá para o backup do perispírito, não, né? Deixa morrer aí junto com o cérebro. Vai para o backup. O que você gostou, que você fez, e o que você não gostou. Vai tudo. É o arquivo secreto, né? Então, ele está querendo mostrar isso, que pode acontecer do comunicante, quer dar uma mensagem, que ele está falando da xenoglossia, né? Que às vezes o médium dá uma comunicação falando em francês. Pode ser que o espírito comunicante encontre nos canais condutores do nosso perispírito matrizes daquela língua que você falou, e depois ele vai explicar isso melhor. Ou então, ele chega nos canais expressores, encontra o alfabeto, que você foi alfabetizado dentro desse sistema do alfabeto. A, B, C, D, por aí. Aí ele vai combinar aquelas palavras, aquelas letras, para formar palavras como ele quer na língua que o médium vai se expressar. Mas ele enfatiza aqui, que a gente reparar, que não é o cérebro físico que ficam gravadas a lembrança de línguas faladas em outra encarnação. Então, se você falou francês, alemão e outra língua, não é no seu cérebro que está registrado isso. O cérebro somente registra o que se aprende durante a existência do corpo físico a que pertence. A linguagem que ali está, com as suas estruturas arquivadas, é como a de um computador, composta de símbolos sonoros, né? E gráficos, cada um com o seu valor próprio. Então, no cérebro está apenas isso. A estrutura da língua que eu falo nessa encarnação. No meu cérebro só tem isso. A linguagem que ali está, né, com as suas estruturas arquivadas, é como a de um computador, composta de símbolos sonoros e gráficos, cada um com seu próprio valor. Mas não é aí, tá? Mas não é aí. Não é aí que ocorre o processo mesmo da elaboração do pensamento, que vem do espírito, ou seja, da individualidade, através do perispírito, pelos canais condutores, por meio dos quais alcança os expressores do cérebro. Então, não é no cérebro, tá? Mas não é aí que ocorre o processo mesmo da elaboração do pensamento, que vem do espírito, da individualidade, através do perispírito, pelos canais condutores, por meio dos quais os expressores, dos quais alcançam os expressores. Importante papel cabe, portanto, ao sistema constituído pelos canais expressores, que operam em dois sentidos. De vez que não apenas recebem, né? Deixa eu só ver aqui. Então, importante papel cabe, portanto, ao sistema constituído pelos canais expressores, que operam em dois sentidos, de vez que não apenas recebem, convertem e transmitem comandos vindos do espírito, via perispírito.
como recolhe estímulos e impulsos vindos do exterior, pela instrumentação dos sentidos físicos, e que são retransmitidos ao espírito sempre via perispírito. Então, os canais expressores são muito importantes, porque são esses canais expressores que estão no cérebro, que transmitem comandos vindos do espírito, como recebem os estímulos que vêm do nosso exterior, que são mandados para o espírito. Então, os canais expressores, eles têm uma importância muito grande, né? É ele que vai pegar a mensagem que vem do espírito, que passou pelo perispírito médio, para elaborar e ver como é que isso vai ser expresso, ou pela psicografia, ou pela psicofonia, em que língua. Mas ele também pega os estímulos que a gente pega. Então, de repente, alguém diz alguma coisa para a gente, né? Você lê um estudo legal, ele pega esse estímulo, retransmite isso e manda para o espírito. Então, ele tem essa via de mão dupla, né? Eu só estou tentando olhar uma coisinha aqui. E... Então, ele diz aqui que os canais expressores têm uma importância também muito grande, que esses canais expressores estão no cérebro. O cérebro físico, portanto, funciona basicamente como instrumento da personalidade encarnada. Então, o nosso cérebro é um instrumento daquela pessoa que está encarnada, programado com as estruturas de sua linguagem materna. O nosso cérebro, ele está programado com as estruturas da nossa linguagem materna. Porque, por exemplo, você pega uma criança francesa, bebê, bebezinho, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Aí você traz para o Brasil. Os pais são brasileiros. Quando essa criança tiver 4 anos, ela vai falar que língua? O português, não vai? Ah, mas ela nasceu na França. É verdade. Mas ela veio para o Brasil com 6 meses, 1 ano. Aí ela vai começar a escutar o quê? O som da voz do pai e da mãe, que são brasileiros. Então, como o cérebro dela ainda é muito novinho, apesar dela ter escutado as primeiras palavras em francês, mas com o convívio dos pais, ela vai falar português. Ela não vai falar francês, a não ser que ela já venha uma criança grande, com 9 anos, 10 anos. Mesmo assim, se vier com 9, 10 anos, dependendo, ela pode esquecer a língua materna e só falar a língua portuguesa. Mas se ela vier com os 12, 13, 14 anos, aí ela vai ficar com os dois, porque um já está registrado. O de onde ela veio ficou registrado. O outro vai ser o novo. Mas a criança, para aprender línguas, é uma beleza, porque o cérebro dela não está completo ainda, então ela é facilmente influenciável. Então, se você pega uma criança de 5, 6 anos, bota no curso de inglês, em 1 ano ela está falando inglês. Pega eu, vocês, põe no curso de inglês, para ver quanto tempo que a gente vai levar para aprender a falar inglês. Vai demorar, porque nós já temos uma estrutura plantada no nosso cérebro. Para entrar outra, nossa, ó, uma criança com menos de 1 ano, ela está falando a outra língua. E nós levamos, às vezes, o curso de inglês 4, 5 anos. Ah, é difícil, é difícil. Então, eles aqui. Então, o cérebro, ele funciona basicamente como instrumento da personalidade encarnada, programado para as estruturas da sua língua materna, da língua onde ele nasceu. Seus hábitos, seus automatismos, suas preferências por esse ou aquele tipo de alimento, vestimenta, moradia. Então, uma pessoa que nasceu aqui no Brasil, dificilmente ele vai gostar de uma casa ao estilo de uma casa típica europeia, porque a casa dele é assim, né? Casa aqui no Brasil, nossas casas, né? É de tijolo, cimento.
É isso que a gente está acostumado. Nos Estados Unidos, a maioria de casa é de madeira, né? A gente vai estranhar essa estrutura, porque o nosso cérebro está acostumado a nosso tipo de alimentação. Uma das coisas que mais as pessoas têm problema quando viajam não é a alimentação, é a alimentação. Você está acostumado à comida brasileira, o arroz, o feijão, né? Às vezes você vai para países onde não tem o feijão preto, todo o teu corpo sente. Aí você, nossa, que falta faz o feijão, porque não é só teu organismo, não, mas teu cérebro também está condicionado àquele tipo de coisa, né? Isso, porém, não situa como unidade autônoma, livre dos controles e interferências da individualidade. Mas a individualidade é que está no comando. Então, ela também, o espírito, né, o nosso espírito, vamos dizer assim, né, ele também interfere no nosso cérebro. O mecanismo da intuição é um exemplo ilustrativo dessa dicotomia. O que é dicotomia? É divisão de algo em duas partes, opostas e complementares, como a divisão do dia e da noite. Então, dicotomia é isso. É a divisão de duas coisas, né? A divisão de uma coisa em duas, e que são opostas, mas que se complementam. Então, por exemplo, nós temos o nosso horário, 24 horas. Essas 24 horas são divididas em duas coisas opostas. O dia, que tem a claridade, a noite, que tem a escuridão. Mas elas se complementam. Acaba o dia, começa a noite. Acaba a noite, começa o dia. São opostas, mas se complementam. Isso é dicotomia. Aí ele diz aqui: uma ideia ou pensamento intuitivo tanto pode vir das profundezas da própria individualidade encarnada, como da mente de outra entidade espiritual. Então, você pode receber uma intuição que pode vir de você mesmo, de um registro seu, como pode vir também de um registro de outro espírito. Mas você recebe isso. Você recebe essa mensagem. Aí ele diz aqui: daí porque o conteúdo da intuição parece transcender a capacidade ou conhecimento da personalidade, o que de fato ocorre, dado que provém de fontes geradoras mais amplas, às quais a personalidade não tem habitualmente acesso fácil. Então, às vezes, você pode estar aqui, você vê um programa, e, de repente, você pode vir uma ideia para você sobre aquele assunto que você está assistindo. Aí você diz: nossa, como isso me esclareceu. Mas eu jamais poderia ter essa intuição. Você pode dizer isso. Eu jamais poderia ter essa intuição, porque isso vai muito além do meu conhecimento. Ah, eu acho que foi algum espírito que me inspirou isso. Não, pode ser seu, sim. Por quê? Pode vir lá do profundo, do mais profundo do seu ser, de um conhecimento que você tem guardado nessas profundezas que você nem imagina que tem esse conhecimento. Mas a tua personalidade atual não reconhece isso. Então você acha que isso vem de fora. Entendeu? Às vezes você está estudando um texto, aí você olha: nossa, eu já tinha lido isso aqui umas 10 vezes. Nunca tinha tido essa ideia que eu estou tendo agora. Eu acho que foi algum espírito que me inspirou. Pode até ter sido, mas pode ser algo que veio de você. Quando você leu aquela mensagem, essa ideia explodiu em você, tocou em algo que você conhece, com quem, com alguma coisa com que você conviveu. Então, vamos dizer que você está aqui estudando uma passagem do Evangelho de Jesus. E você não seja nem um profundo estudioso do Evangelho. Você pode não ser um profundo estudioso do Evangelho. Mas, de repente, você lê uma passagem que te toca e te faz compreender de maneira muito profunda aquela passagem. Você diz: nossa, agora eu olhei para isso
E me veio aqui uma inspiração do que Jesus quis dizer. Ah, deve ter sido algum espírito que está aqui e me inspirou isso. Às vezes não. Sabe-se lá se você um dia não estava caminhando pelos campos de Jerusalém e se deparou com um homem cercado por outros homens, falando, e você sentou ali na grama e ouviu o que ele falou e registrou aquilo, e depois você levantou e foi andando em sentido contrário de que ele ia, não te deu aquela ideia, aquela vontade de segui-lo, porque seus interesses ainda eram outros seus interesses. Mas aquilo que ele disse naquele dia ficou plantado na sua consciência. Talvez para desabrochar nesse momento que você está lendo aquele texto. E aquela mensagem que você está lendo agora, 2.000 anos depois, 2.000 anos depois, a semente que foi plantada ali, ao longo desses 2.000 anos, ela foi germinando, 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 até que a folhinha verde apareceu em cima da terra. Não é assim? Às vezes você está olhando a sementinha enterrada no solo, ela é enterrada, tu fica ali. Aí daqui a pouco você olha, e é só, está saindo um brotinho aqui no meio do asfalto, está saindo um brotinho aqui na calçada. Mas às vezes aquela semente que foi enterrada ali naquela calçada, na terra onde o pessoal fez, ó, há muito tempo. Aquela sementezinha foi trazida por um passarinho, caiu ali quando ali era um barro. E ficou enterrada naquele barro ali. Aí passou o tempo, alguém comprou o terreno, fez uma casa, fez uma calçada. E aí aquela semente, por algum motivo, encontrou o seu momento e começou a desabrochar. Aí saiu aquela florzinha. Então, muitas vezes você pode ter passado, quem sabe, por algum lugar onde Jesus estava pregando. Você sentou com muita gente fez. Assistiu, porque todo mundo que ouviu os sermões de Jesus foram todos que se converteram, não. Foram todos que se converteram. Então você pode ter sentado ali 1 hora, meia hora, 20 minutos, escutou a palavra dele, depois levantou, foi embora para outro canto fazer outra coisa, esqueceu dele. Mas a palavra dele se instalou na tua mente como uma sementinha, aguardando o tempo de germinar. E para ela germinar, ela precisava de quê? Solo apropriado. Então, conforme o tempo foi passando, você foi se elevando moralmente. E esse solo foi ficando fertilizado por algo adequado. Porque para a planta germinar, ela precisa de luz do sol, água, terra boa, oxigênio, não é? Tem alguns fatores para ela germinar. A mesma coisa essa palavra de Jesus. E nesses 2.000 anos, esses fatores foram se encontrando ali em você. E, de repente, está tudo preparado. Aí você pega uma passagem do Evangelho, você começa a ler, nossa, a semente germinou. E aí você agora, logicamente você não vai ter essa consciência, mas é a individualidade dizendo, agora eu entendi o que eu ouvi aquele homem que estava sentado lá naquele morro falar há 2.000 anos. Agora eu compreendi. Então, todos nós aqui, de alguma forma, vivemos alguns anos, ou um século ou dois antes dele, ou no tempo dele, ou 2 séculos, 3 séculos depois dele. E, de alguma forma, nós ouvimos quase do que era ao vivo, foi dito por ele. Né? Se vivemos antes dele, ouvimos o que os profetas deixaram, que foi palavra dele. Se vivemos na época dele, escutamos falar de alguém. Alguém falou. E depois dele também. Os discípulos se espalharam pelo mundo. Então a palavra dele ficou mais ou menos fresca.
né? 2, 3 séculos depois dele, estava fresca a palavra dele. Nós captamos, ou tivemos o prazer, quem pode dizer que não tivemos, de caminhar numa estrada de Jerusalém, de Cafarnaum, e ouvir a palavra dele e ir embora. Poderia, não tem nada de extraordinário. A pessoa dizia, oh, meu Deus, conheceu Jesus. E daí? Nós não aproveitamos na época a oportunidade, como muitos não aproveitaram. Né? Então, o que ele está dizendo aí? Tudo isso fica no nosso inconsciente mais profundo. Aí ele diz aqui, né? Ele vai falar aqui, uma ideia ou pensamento intuitivo tanto pode vir das profundezas da própria individualidade encarnada, como da mente de outra entidade espiritual. Então, às vezes, uma lembrança que vem pode vir do nosso íntimo mais profundo. Você pode sonhar com uma cena evangélica, caminhando pelas estradas. Você pode sonhar com a cena evangélica, imaginar que isso é um sonho bobo. Você captou o pensamento de alguns filhos. Às vezes não foi. Foi o seu. Esse foi o seu, que está registrado lá. Tá? Aí daí porque o conteúdo da intuição parece transcender a capacidade ou conhecimento da personalidade, o que de fato ocorre, dado que provém de fontes geradoras mais amplas, às quais a personalidade não tem habitualmente acesso fácil. Peculiaridades outras, no mínimo curiosas, podem ser observadas com proveito no atento exame de problemas específicos da mediunidade em exercício. Um exemplo que sempre suscitou nosso interesse foi o de entidades espirituais que induzem o médium a expressar-se num português carregado de sotaque alemão, francês ou espanhol. É aquela coisa da xenoglosia. Quem já não viu numa mesa mediúnica um espírito falando com sotaque, ou mesmo numa mensagem num sotaque estrangeiro? Aí ele vai explicar aqui como isso pode acontecer. Olha só. Ele diz assim: interpelados a respeito, nossos companheiros espirituais explicaram o fenômeno da seguinte maneira: da mesma forma que um estrangeiro, expressando-se numa língua que não lhe é familiar, não consegue desvencilhar-se de todo, de todo da influência em sua língua materna, a entidade manifestante, ainda fixada na personalidade de sua mais recente encarnação, não percebe que não precisa falar a linguagem articulada, a qual esteve condicionada. Por exemplo, é dificílimo você encontrar uma pessoa que fala uma língua estrangeira de forma perfeita. Eu conheço uma pessoa, chama-se Marisa Leal, ela é dubladora. Quando ela fala inglês, isso já foi dito por pessoas, por americanos, porque ela é dubladora, que disseram: eu não percebi que você não era brasileira, que você era brasileira, que o seu inglês é perfeito. Ela é dubladora há mais de quase 40 anos. Então, o inglês dela é perfeito. Não tem nenhum rastro de português. Perfeito o inglês dela. Perfeito. Agora, a maioria, por melhor que seja o inglês, deixa os traços do português. É igual ao americano. Ele pode falar o português. Eu já vi americanos falando português perfeito. Mas, de vez em quando, ele dá sabe? Fala uma coisinha que você percebe que ele é estrangeiro. O alemão também. Então, ele não consegue, é muito difícil. Principalmente se ele tiver aprendido a língua estrangeira já em adulto. Já em adulto, já falando. Aí fica mais difícil. Então, ele deixa os traços da língua materna dele no sotaque. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Ele está dizendo aqui que a pessoa, né, ela às vezes não consegue desvencilhar-se
de todo da influência de sua língua materna. A entidade manifestante, por exemplo, era um espírito que viveu várias reencarnações na Alemanha, por exemplo. Dr. Hermann, né? A gente não vê esses Dr. Hermann e outros. Às vezes teve várias reencarnações na Alemanha. Então, ele diz aqui, esse espírito, ele não consegue desvencilhar-se de todo da sua língua materna. A entidade manifestante, ainda fixada na personalidade de sua mais recente encarnação, não percebe, não estou dizendo que é o caso do Herman, mas estou dizendo de outras, que não têm uma evolução muito grande. Ela não percebe que não precisa falar a linguagem articulada, a qual esteve condicionada, no caso alemão, bastando-lhe pensar. Então, algumas entidades menos evoluídas, que não conhecem isso que nós estamos estudando aqui, ela não sabe que basta pensar. Não importa que língua o médium fale, basta ele pensar. E o pensamento dele vai ser transmitido na língua do médium, seja iraniano, chinês, da Zâmbia, dos Estados Unidos, do Brasil. Entendeu? Então, o espírito evoluído, tem um certo conhecimento, ele não tem essa preocupação. Ele pensa. E o troço vai passar pelos canais condutores, o pensamento dele, expressor, e vai sair na língua do médium. Mas o espírito, que não tem esse conhecimento que a gente está aprendendo agora, ele não sabe disso. Então, ele fica preocupado com a palavra. Com a palavra. É possível até, e isto é especulação minha, diz o Hermínio, que com a região perispiritual correspondente ao cérebro físico, ainda um tanto densa, porque como ele não é um espírito muito evoluído, ele está dizendo aqui que a região espiritual desse médium, que corresponderia, quando ele estava encarnado ao cérebro físico, ainda está um tanto densa, porque nós temos o cérebro perispiritual, né? O nosso cérebro perispiritual está ligado ao cérebro físico. Mas se ele está desencarnado, ele não tem o cérebro físico. Ele só tem o cérebro perispiritual. Mas esse cérebro dele perispiritual ainda pode estar, como ele diz aqui, né, um tanto densa. E continue a entidade a utilizar-se de seus próprios canais expressores, em vez de procurar apenas impressionar com seu pensamento os canais condutores do médium. Então, ele ainda, por ter o seu perispírito ainda muito denso, ele, ele lembra, ele está querendo dizer o quê? Que na mente, no perispírito do espírito, só tem os canais condutores. O que é que ele faz? A região perispiritual dele está densa. Ele não tem mais corpo físico, ele não tem mais canais expressores, mas lembra, ele lembra como é que esse pensamento chegava aos canais expressores, como é que ele fazia. E ele começa a querer reviver aquela experiência, aquela passagem pelos canais expressores. É que ele diz aqui, em vez dele procurar impressionar com seu pensamento os canais condutores do médium, para que este processe a informação à sua maneira habitual. Então, ele faz isso. Ele está ali, o seu perispírito ainda denso. E ele tem a lembrança do registro de como a coisa acontecia no cérebro dele, nos canais expressores do cérebro dele. Então, ele começa a programar. Denise, está dando para entender? Ele começa a programar no cérebro perispiritual dele
como é que aquilo acontecia quando ele tinha o corpo físico. Então, no cérebro perispiritual dele, ele vai repetindo todo aquele processo do revestir o pensamento no próprio cérebro perispiritual dele. Porque ele não tem mais os canais expressores dele, mas ele foi encarnado. Como pessoa encarnada, ele tinha esses canais expressores. Agora ele tem mais corpo físico. Então ele começa a mentalizar. É como a gente pensa assim, ó. Ah, por exemplo, o espírito está desencarnado. Ele diz assim: eu fazia assim. Todo dia eu acordava, eu ia trabalhar. Mas quando eu acordava, o que eu fazia? Eu levantava da cama, ia ao banheiro, escovava os dentes, e está revivendo tudo. Hoje ele não faz mais isso, mas ele está lembrando como ele fazia. Então, às vezes, ele pode induzir aquilo de uma tal forma que ele vivencia aquela cena, pegando a escova de dente, botando a pasta, escovando, sentindo a sensação da escova correr entre os dentes dele, revivendo o gosto da pasta, a sensação da água fria no rosto. Ele está revivendo aquele momento. Às vezes, de uma forma tão forte que é como se ele estivesse fazendo aquilo. É isso que ele está dizendo aqui. Que ele pode fazer. Aí ele diz aqui: da mesma forma que uma pessoa sozinha costuma dizer pensando, agora eu vou fazer isto ou aquilo. É o exemplo que eu dei. A entidade espiritual pensa em palavras e não abstratamente, fazendo seu pensamento circular pelos canais condutores, já envolto nos símbolos da linguagem que julga estar falando, conforme seus condicionamentos pessoais. Então, ele pensa, eu estou escovando os dentes. Não, ele não está. Ele não está. Mas ele vive aquilo com tanta intensidade que parece que ele está fazendo aquilo novamente. O que ocorre, portanto, é que ao atingir o cérebro, o centro cerebral do médium, esse espírito que está fazendo isso, que está revivendo como é que as coisas aconteciam, quando ele atinge o centro cerebral do médium, a fim de expressar, o pensamento encontra a codificação de símbolos e sons próprios ao médium, e não os familiares à entidade comunicante. Entram, pois, em conflito os dois sistemas. Porque quando ele alcança a mente do médium, ele encontra outra estrutura que não aquela que ele fixou na mente dele, que é a linguagem materna. Ele tem tão forte nele ainda os resquícios da linguagem materna, e ele reviveu tudo isso. Como é que passava dos canais condutores, os canais expressores, e depois aquilo era convertido na língua alemã, e ele fixou essa língua alemã na mente dele de forma tão forte que quando ele encontra um médium que fala português, entra em conflito. Os registros dele em alemão com os registros do médium em português. Aí ele diz aqui, ó, entram, pois, em conflito os dois sistemas de expressão, sendo necessário um esforço do comunicante, que é o espírito, para, nesse momento, ter que converter suas palavras em símbolos correspondentes à língua estranha que ele encontra. Então, ele tem a língua alemã bem cristalizada da mente dele, porque ele acha que ele precisa falar alemão e não pensar para passar a comunicação. Quando ele chega ali, ele encontra uma estrutura em português, aí dá um conflito. Ele até passa, ele até manda, vai ter a modificação para o português, mas vai sair o quê? Com os traços da língua alemã misturado. Um exemplo ilustrativo nos ocorre para tentar um melhor entendimento disso. Figuremos os canais expressores do cérebro do médium com uma máquina de escrever, com teclado adaptado à língua inglesa, porque a máquina de escrever ela tem que ser adaptada à língua portuguesa, à língua inglesa. Suponhamos ainda que se aproxime dela um datilógrafo, que somente conheça o português e que esteja interessado em escrever a palavra comunicação.
Lá estão no teclado, posto à sua disposição, as mesmas letras, que podem servir tanto ao português como ao inglês ou ao francês e espanhol. Até mesmo as raízes da palavra desejadas são idênticas. Comunicação em português, communication em inglês. Mas o nosso datilógrafo imaginário, desejoso de escrever comunicação, percebe que não dispõe na máquina dele do cedilha. Eu não me lembro de ter na língua inglesa alguma palavra com C cedilha. Eu não me lembro. Ele quer escrever comunicação em português, mas não tem o tal do C cedilha. Como é que ele vai escrever comunicação sem C cedilha? Porque na nossa língua tem o tal do C cedilha. E ele falou que o tio, tem o tio, eu também não lembro se na língua inglesa tem o tio, do amo, né? O tio. No teclado inglês que lhe foi oferecido, após um momento de vacilação, ante a inesperada dificuldade, ele conseguirá contornar o obstáculo e provavelmente datilografará a palavra communication ou talvez comunicação sem o cedilha e sem o tio. Não é assim que, às vezes, a gente, quando vai fazer e-mail, quando você vai botar o e-mail, no e-mail você não bota. Não é assim? Seu e-mail é casarão, arroba, não sei o que lá, você vai botar casarão sem tio. Então, ele vai escrever comunicação, sem o tio, sem o cedilha. Você que está lendo, você vai entender. Você não vai ler comunicacão. Você vai ler, é comunicação, mas faltou o tio e a cedilha. É o ranço que ficou da outra língua. Entendeu? O doutor Hermann falando em português com sotaque alemão. Não é, presta atenção aqui, isso, tá? Isso não quer dizer que o espírito seja atrasado. Tem alguns que fazem isso, porque são atrasados, não tem muita evolução. Tem outros que simplesmente a língua materna ainda está muito ligada a ele. Mas isso não quer dizer que o espírito seja pouco evoluído ou muito evoluído. Tem alguns que fazem porque tem pouca evolução. Outros porque tiveram muita encarnação numa outra língua. E ainda estão ligados aqui. Aí ele vai dar o exemplo aqui. Ó. Esse o processo de elaboração e reelaboração mental, que leva a entidade a vacilações, hesitações ou silêncios entre uma palavra e outra. Lembro-me de um companheiro espiritual que costumava se manifestar com forte sotaque francês. Sua mais recente encarnação foi na França. Às vezes, faltava-lhe a palavra adequada, em português, para expressar seu pensamento. Ele parava e dizia: deixe-me ver se encontra aqui, na mente do meu irmão médio, a palavra certa. Usualmente eu encontrava mesmo. Então, às vezes, ele estava querendo falar alguma coisa e dizia: peraí. Deixa eu ver se eu não estou encontrando a palavra adequada no francês para poder dizer em português o que vocês precisam entender. Aí ele, deixa eu olhar na mente do companheiro médio aqui, se eu encontro uma palavra adequada. Aí ele encontrava e encaixava. Porque tem palavras que só tem na nossa língua e não tem na outra língua. E às vezes o espírito quer passar uma mensagem para a gente, mas ele quer dizer uma palavra, mas na língua dele não tem aquela palavra para expressar exatamente o que ele quer dizer em português. Aí ele vai e pega na mente do médium. Né? Aí ele diz aqui, já o caríssimo Hans, entidade tratada em nosso grupo atual, que depois incorporou seus trabalhos, um tanto fixado na sua personalidade alemã, apresentava-se de início com um sotaque extremamente carregado e com expressões claramente elaboradas em estruturas linguísticas alemãs, concordâncias típicas e até mesmo o ritmo e as entonações peculiares à sua bela língua materna. Com o correr do tempo, em subsequentes manifestações, ele começou a libertar-se
dessas dificuldades e limitações, está aperfeiçoando pouco a pouco a sua maneira de expressar. Não que ele se tenha familiarizado com a língua portuguesa programada no cérebro da médium, mas porque está conseguindo, olha aí, mas porque ele está conseguindo dominar melhor o processo da comunicação, em particular, e o da manipulação do seu próprio pensamento puro, e não em palavras, com que se vai libertando gradativamente do mecanismo da linguagem articulada. Então, gente, é igual uma pessoa que está aqui no Brasil há pouco tempo. Ela fala aquele inglês, aquele alemão carregado. Mas com o passar dos anos, ela vai conseguindo dominar a língua portuguesa. E daqui a pouco, se você viu esse sujeito há 10 anos atrás, e agora você vê 10 anos, você diz, nossa, seu português está quase igual ao nosso. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, tem espíritos. Ele não está muito preocupado em falar aquele português perfeito. Ele já se condicionou àquele tipo de coisa. Ele ainda tem a influência da língua materna. Então, ele ainda não consegue fazer essa emissão desse pensamento para os canais condutores dele, dos canais condutores para os canais expressores lá do minto, do pensamento dele, para os canais condutores do médio, para os canais expressores do médio. Ele ainda não conseguiu dominar isso. E ele também não está muito preocupado em dominar. Ele quer passar a mensagem. E ele passa a mensagem. Então sai aquela mensagem com o sotaque carregado. Sai com o sotaque carregado. Mas isso não quer dizer que ele seja um espírito pouco evoluído. Já tem outros que vai exercitando isso, que ele faz questão. Não, eu faço questão. Faço questão. Então, ele vai dominando melhor o processo da comunicação em particular. Como os amigos espirituais falam, o mais importante não é se você está se expressando com sotaque alemão, inglês, francês. É o conteúdo da mensagem. Se o conteúdo da mensagem é edificante, que o doutor Herma, Baltazar, continue falando com sotaque alemão, não tem problema. Não tem problema nenhum. O que importa é o conteúdo da mensagem. Às vezes o espírito ainda. Ele gosta dessa lembrança do sotaque da língua materna, daquela última reencarnação que ele vivenciou. Então, ele ainda tem isso forte dentro dele. Então, quando ele passa o pensamento dele para o médium, quando chega nos canais expressores do médium, entra em conflito com a estrutura da linguagem que está ali na mente do médium, no cérebro do médium, que é português. Que é português. E o pensamento dele, que veio pelos canais condutores, chegou ali carregado da linguagem alemã, da estrutura alemã. E aí aquilo se mistura. E ele induz o médium. Então, o médium vai dar comunicação falando com sotaque alemão. Porque ele ainda não conseguiu dominar bem o processo da comunicação em particular. Ele não conseguiu dominar bem. Tem uns que não estão nem aí, não esquenta a cabeça com isso. Outros não, outros vão desenvolvendo essa capacidade. Entendeu? Então, quando você vê o Emmanuel, uma Joana de Ângeles dando comunicação através. São espíritos que já conseguiram dominar isso. Não importa de onde a Joana veio, se a última encarnação, ou uma das últimas foi lá no México, ela não vai falar com sotaque espanhol. Ela já tem o domínio desse processo. Agora, tem outros espíritos que não. Tem outros espíritos que não têm. Mas isso pode ser feito pode ser duas questões. Uma, como ele falou, espírito ainda muito atrasado, que não consegue fazer isso, ou o espírito que já tem uma certa evolução, mas ainda não conseguiu dominar bem esse processo de comunicação em particular, e o da manipulação do seu próprio pensamento puro, e não em palavras. Está muito preocupado com isso. Está preocupado com isso.
gosta daquele sotaque alemão, da lembrança da linguagem materna. E ele vai continuar trabalhando assim com média, às vezes 30, 40, 50, quantos anos forem necessários. Para ele não tem importância nenhuma se aquilo está saindo, logicamente, que se estiver saindo com sotaque muito forte, que não dê para as pessoas entenderem, aí atrapalha. Mas se der para a gente entender, não atrapalha em nada. E ele vai continuar fazendo isso. Ou então, ele está se esforçando por melhorar, ali algum tempo, esse sotaque vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas isso não quer dizer falar em alemão, francês e inglês, que ele é superior ou que ele é inferior. Pode ser superior, pode ser inferior. Tá? Ou pode ser porque ele gosta do sotaque, da lembrança da língua materna, vivenciou bons momentos lá. Ele quer permanecer com aquilo. Ou porque ele ainda não consegue dominar esse processo da comunicação em particular. Mas é importante que a gente saiba, porque um espírito, às vezes, fala com sotaque estrangeiro. E a gente já viu isso há muito tempo. Tá? A gente já viu isso há muito tempo. Então, agora a gente está sabendo o porquê isso acontece. Tá? Então, são aspectos que podem parecer, isso não é tão importante assim. Porque você pode ser interrogado por alguém. Por que uma pessoa pode perguntar para você, por que esse espírito fala em língua estrangeira? Aí você não vai saber explicar. Então, ele está passando para a gente um conhecimento que é importante. Você pode, se for o médium da comunicação de um espírito que fala inglês, e alguém vai perguntar para você, Eloá, Carmen, Ana, por que você está falando em francês? É você que está falando em francês? E aí você vai saber explicar por que aquele médium, aquele espírito deu essa comunicação em francês. Entendeu? Então é importante um médium ter esses conhecimentos para que ele possa explicar. Se alguém perguntar para ele, dizer, não tem a mínima noção. Ele fala francês, a gente tem que conhecer como o processo acontece dentro da nossa cabeça, porque está acontecendo dentro da nossa cabeça. Você tem que saber o que acontece dentro da sua cabeça, tá? Então, nós vamos parando por aqui, né? Eu sei que parece um pouco complexo, mas são coisas, aspectos da mediunidade que a gente precisa conhecer, tá? Semana que vem é dia 30. A gente vai começar no parágrafo 43. Isso nos leva a outras sutilezas. 30/10/25. Está escrito assim. Isso nos leva a outras sutilezas. Parágrafo 43. Então, Ô, Rose, Oi, fale. eu achava que o espírito, no caso, né, francês, italiano, inglês, ele só se comunicava assim com sotaque, ou até mesmo, né, na língua dele, se o médio também tivesse um grau de estudo, entendeu? Soubesse inglês, soubesse francês. É o Eu que ele achava falou. Ele pode até encontrar. Se encontrar, vai ficar para melhor. ele seria mais fácil para o Aquele espírito. espírito do médium, matriz daquela língua. Ou não. Ou não. Pode ser até que o médium tenha falado francês em alguma época e tem matrizes no perispírito dele. Isso vai facilitar até a ele, que ele vai pegar ali resquícios Repassar. da língua, vai facilitar a ele. Mas também pode ser que o médium não tenha. Mas Mas mesmo assim ele ele, consegue. mas é ele que está passando aquilo. Uhum. Né? Ele está revivendo aquelas matrizes que estão na mente dele. Ele está revivendo como é que era o processo de transmissão que fazia quando ele estava encarnado.
Porque todo esse processo de transmissão acontece no nosso cérebro. Então, ele tem a lembrança na mente dele como é que a coisa acontecia no cérebro dele. Então, ele vai reproduzir aquilo no cérebro do médium e vai induzir a língua materna dele sobre a Aí daí língua. sai o sotaque, né? Aí sai um português com sotaque, francês, Aí vai inglês. sair o sotaque. Vai sair o sotaque, que pode ser É, muito porque carregado. eu já vi no trabalho, na mesa, o médium falando com sotaque italiano, Sim, sotaque sim. Alemão, francês. em várias línguas. Então, ele não precisa, o médium, ter registro dessa língua. Quem faz isso E é. às vezes acontecia do espírito repetir a mesma palavra porque estavam tendo dificuldade para entender o que ele queria dizer, entendeu? Exatamente. Porque Aí aí ele ele estava muito repetia novamente, carregado. muito carregado no Aí sotaque. estava muito carregado. Então, essa Uhum. lembrança dele muito forte, ele induzia, né, quase que obrigando o médium a transmitir É, aquilo naquela língua dele. Né? Então, a gente vê isso acontecer assim. É muito interessante, porque aí a gente vai. mas é raro, né? Oi? É raro, né, acontecer. Olha, não é muito raro, não. Às vezes você vê acontecer na mesa. Agora, seria interessante a gente, quem gosta desse assunto, pega, sabe, esse texto que nós estudamos hoje, ou então pega aqui, ó, esses últimos parágrafos, os 4, 5 parágrafos, quando ele começa a falar sobre a máquina de escrever, relê isso aí, desde a máquina de escrever até o final, para fortalecer bem a ideia como é que o processo acontece. Entendeu? Para você entender. Então, de repente, quando você tiver uma mesa mediúnica e acontecer, você mentalizando já está sabendo. Pode ser até que o espírito fale alguma coisa. Pode até, se você começar a lembrar de como o processo acontece, pode ser até que ele fale alguma coisa para você. Ah, ela está entendendo como é que eu estou fazendo isso. Então, relê isso. Desde que ele fala da máquina de escrever, relê novamente, devagarzinho, vai analisando, para fixar bem esse fato, que quando acontecer na mesa, você já sabe do que está acontecendo. Então, gente, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. O Hermínio está trazendo os aspectos bastante interessantes sobre mediunidade, tá? Para quem gosta de saber como é que as coisas acontecem consigo mesmo, e para a gente, né, ir se aprofundando nessas questões, tá? Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça.